Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos os irmãos, amigos e inscritos do canal. Hoje é 4 de junho de 2022 e mais um vídeo. Nós, nesse momento, queremos falar sobre 2000 anos. É cedo? 2 milênios, você acha cedo que Jesus disse que ia voltar? Como vê o seu coração esta visão? No ano 96, aproximadamente, da nossa era, em Apocalipse capítulo 22, o verso 12, o Senhor Jesus falou para João: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Para nós, para João, ele achou que o Senhor Jesus viria logo em breve, de repente até na era dele, de repente até em vida, mas ele morreu e o Senhor Jesus não voltou. Passaram-se 2 milênios e nós estamos aqui hoje, no ano 2022, e o Senhor Jesus não veio. Já marcaram datas, diversos marcadores de datas, dizendo que Jesus vinha no ano tal, dia tal, mês tal, e o Senhor Jesus não veio. Mas olha só o que está acontecendo. Muitas pessoas, pelo fato do Senhor Jesus estar demorando, elas estão negligenciando a oportunidade que Deus está dando para ela se reconstituir com Ele. Ou seja, voltar à prática das primeiras obras, voltar ao relacionamento com o Senhor Jesus, voltar ao primeiro amor. Em Apocalipse 2,5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Senão brevemente virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só que palavra dura o Senhor está dando, mas muitos estão negligenciando a oportunidade que o Senhor está dando de se voltar à prática das primeiras obras, de voltar ao primeiro amor, quando você tinha alegria quando ouvia dizer que Jesus estava voltando, quando você tinha alegria de falar do Senhor Jesus, quando você tinha alegria de orar, de falar com Ele, quando você tinha alegria de ouvir a palavra, quando você tinha alegria de orar pelos perdidos, quando você tinha alegria de louvar e de adorar a Deus. Mas o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitos, por Jesus ter dito, eis que cedo venho, e estamos no ano 2022 e ele não veio, está achando que ele vai passar mais 1000 anos, achando que ele vai demorar mais 1000 anos, porque ele disse, eis que cedo venho, e faz 2022 ele não veio, né? Aí vai achar que ele vai passar mais 1000 anos para vir. E aí a pessoa vai viver da forma que ela quer, que ela pensa. Olha só o que um certo rapazinho ele fez numa parábola que o Senhor Jesus citou em Mateus 24, 48 ao 51. Veja se essa não é a atitude de muitos hoje no nosso tempo. Ele diz assim: mas se aquele mau servo, já começa dizendo que é um mau servo, que se fosse um bom servo, ele com certeza não ignoraria que o seu Senhor, apesar de ter dito 2000 anos atrás que viria cedo, não negligenciaria. Ele investiria o seu coração
nessa palavra. Mas o mau servo fez o contrário. O mau servo, ele disse no coração dele: o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor tarde virá. É exatamente o que estão fazendo hoje. Muitos estão dizendo que Jesus não vem agora. Ele não vem agora. Não é isso que estão dizendo? Você já ouviu isso de alguém? Você que está me ouvindo, deixa o seu comentário aí. Se você já ouviu algum cristão, algum evangélico, algum crente, algum rapazinho, alguma mocinha, quando você fala que Jesus está voltando, ela diz: não, Jesus não vem agora não. Ele vai demorar a vir. Mas veja só o que o servo mau fez. Essas pessoas que dizem isso são servos maus. E ele começa a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios. Não é isso que está acontecendo em nossos dias? A quantidade de pessoas desviadas e a quantidade de pessoas que tem dentro das igrejas, das denominações, que estão dentro da igreja, mas elas estão desviadas no coração. Elas estão afastadas de Deus no coração. Por quê? Porque elas dizem: o meu Senhor tarde vem, então eu vou viver a vida, vou curtir ainda, vou aproveitar e vou fazer algumas coisas que eu gosto, que é viável para mim. Eu sou jovem ainda, eu sou ainda uma moça jovem, um rapaz jovem ainda. Eu tenho muito que aproveitar a vida, mas vou ficar na igreja porque meu pai quer, porque o meu pai é pastor, porque meu pai é diácono, presbítero, e ficar às escondidas, vivendo a vida de qualquer jeito. Ou a pessoa fica pensando: mas Jesus não vem agora não, então eu vou curtir. Veja o que o Senhor diz aqui na parábola: virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Olha só que situação. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso, gente? Ele está dizendo que esse mau servo vai ficar no arrebatamento. Ele está dizendo que esse mau servo, que não está cuidando da vida espiritual dele, que não está investindo na vida espiritual dele, vai ficar, pelo fato de achar que Jesus vai demorar. E ele vai ficar separado com os hipócritas, ou seja, ele vai ficar para a grande tribulação. Ele vai ficar no arrebatamento, ele não vai ser digno de escapar das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21 e 36. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3 em diante, ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Bate exatamente com o mau servo da parábola. Ele começou a espancar os seus conservos, ele começou a se embriagar, beber com os ébrios, ou seja, ele começou a viver absolutamente a vida que ele queria, achando que o Senhor dele tarde viria. E ele disse no coração: meu Senhor tarde virá. Não é isso que você tem ouvido de muitas pessoas, de muitos cristãos? Em contrapartida, o bom servo não. O bom servo começou a trabalhar, o bom servo começou a investir. O bom servo, quando o Senhor veio, achou servindo assim. Veja a diferença. Ele achou o servo alerta, atento, achou o servo com coração fervoroso, regozijando, mesmo que o Senhor tenha dito: esquecido venho, e tenha passado muito tempo e ele não tenha vindo. Mas ele esperou pacientemente, com o coração tranquilo, com o coração aberto. E no verso 4 de 2 Pedro 3 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, nós temos ouvido isto. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas é exatamente isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é atual. Porque hoje as pessoas dizem isso.
Ó, desde que minha avó se entende de gente, eu já ouvi até cristão falar isso, hein? Desde que meu pai era jovem, que eu escutava meu pai dizer isso, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus vem, e nunca vem. Que Jesus vai arrebatar a igreja, e esse arrebatamento não acontece. Tem até cristãos, tem até pastores que criticam a nossa mensagem de que Jesus vai arrebatar a igreja. E diz o verso 5, e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eis que cedo venho. 2000 anos é cedo ou tarde? Se para o Senhor 2000 anos são 2 dias, é cedo ou é tarde? Responda você que está me ouvindo no comentário. Ah, irmão, mas na visão de Deus é cedo, mas na nossa é tarde, porque na visão dele 2000 anos são 2 dias. O que vale é a de Deus, não a nossa. O que vale a palavra que prevalece é a de Deus. A última palavra é a dele, e a dele diz que é cedo. Se ele disse, eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e ele não veio, nós não podemos levar em conta que está demorando, que é tarde. É tarde para nós, humanos, mortais, pecadores, limitados, pessoas ignorantes. Essa é a realidade. Mas o Senhor, ele diz aqui, o Senhor não retarda a sua promessa. Então, mais uma vez, aqui o Espírito Santo, pela boca de Pedro, diz, o Senhor não retarda. Se ele não retarda, é porque ele vem cedo. E nós estamos nesse tempo. O tempo da volta do Senhor Jesus é esse. Não vamos passar mais muitos anos aqui, tenho certeza disso. E ainda que alguns tenham por tardia, olha só, mas é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Se você que está me ouvindo está envolvido com alguma forma de pecado, se você está em desobediência como servo mau, você é um cristão, mas você bebe. Você é um cristão, um evangélico, um crente, mas você fuma. Você é um cristão, mas você vive no adultério. Você é um cristão, mas você vive na prostituição. Você vive na pornografia. Você vive no ódio, na mágoa, no coração guardada. Só vou perdoar quando eu morrer. Se você pensar assim, você está correndo um grande risco. Um risco de ser separado com os hipócritas e ficar para pranto e ranger de dente. Portanto, meu irmão que está me ouvindo, ou meu amigo que está me ouvindo, o Senhor está dando tempo para que eu conserte a minha vida. O Senhor está dando tempo para que eu me achegue a Ele. O Senhor está dando tempo para que eu volte à prática das primeiras obras, quando eu orava. Meus irmãos, eu me lembro que há alguns anos atrás, no início da minha fé, eu tinha uma vida muito mais fervorosa do que hoje. Quando eu comecei a minha fé, quando eu tive uma experiência pessoal profunda com Deus, eu estava tão avivado, eu estava tão renovado, tão vivificado, tão envolvido com Deus, que eu orava 2, 3 horas por dia, e muitas vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, madrugada. Eu adormecia de joelho orando, ficava de joelho 3, 4 horas orando. Eu lia a palavra constantemente, estudava com o dicionário do lado. Eu li mais de 100 livros acerca da volta de Jesus, acerca de arrebatamento, de anticristo, seitas, heresias, religiões.
tudo para buscar informações, para me preparar para evangelizar e para a volta do Senhor Jesus, para cada vez mais eu me santificar. Eu jejuava 30 dias, eu já cheguei a jejuar 30 dias, toda a manhã, das 7 da manhã às 13 horas, 14 horas, no início da minha fé. Eu era assim, mas aí o tempo vai passando e a gente vai esmorecendo. É isso que o Senhor está dizendo. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando eu leio esse versículo, eu trago ele ao meu coração para mim, para a minha vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. E volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, a gente muitas vezes deixa de viver uma vida muito profunda com Deus, íntima, porque a gente começa a se envolver com as coisas desta vida, com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios desejos e anseios e projetos e planos, e deixamos de viver uma vida íntima, profunda com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu tinha uma vida muito mais fervorosa do que hoje. E eu peço cada dia a Deus, Senhor, renova os meus dias como antes. No meu coração eu quero voltar a ser como antes. Orar 3, 4 horas, jejuar. Ainda que eu não possa hoje, devido ao estado de saúde, jejuar muitos dias, mas ter uma vida mais focada, mais voltada para o relacionamento com Deus. Ter uma vida de maior adoração, ter uma vida de maior louvor, ter uma vida de maior envolvimento com Deus. É isso que eu peço a Deus, para que eu não venha a ser deixado para trás. 2000 anos é cedo ou é tarde para você? Se você acha que é tarde, você está correndo um grande risco. Mas se você acha que é cedo, é hora de nós cada vez mais nos prepararmos, nos santificarmos e colocarmos o nosso coração diante do Senhor e pedir para que Ele aplane nossos caminhos, as nossas veredas, e nos guie pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que você possa estar ouvindo esse vídeo e refletindo em tudo que foi falado aqui e o que foi lido, para que você não venha a ficar no grande dia do arrebatamento. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Você ficará, ou eu, se não cuidar da minha vida, do meu coração, do meu relacionamento com Deus, eu ficarei com os hipócritas.